Em uma madrugada chuvosa de isolamento durante a pandemia, 5 amigas decidiram se aventurar em algo diferente. Uma sessão espírita conduzida por videoconferência, na tentativa de tornar o distanciamento menos solitário. Elas contrataram uma médium, pensando que seria uma experiência curiosa, talvez até divertida. Mas o que começou com risos e brincadeiras rapidamente se transformou em puro terror. Algo saiu terrivelmente errado e agora, uma presença sombria começou a invadir suas casas. Uma a uma, elas perceberam que essa não seria apenas mais uma noite de sustos inocentes, mas uma luta desesperada por suas vidas, enquanto uma entidade faminta por vingança ameaçava destruir todas elas antes do amanhecer. Em meio a uma noite chuvosa, numa cidade do interior de São Paulo, durante o período de isolamento da pandemia, 5 amigas se reuniriam para falar sobre suas vidas, compartilhar momentos e esquecer das dificuldades do dia a dia. Beatriz, Larissa, Camila, Júlia e Fernanda estavam conectadas, rindo e compartilhando histórias. Já passava da meia-noite quando Beatriz sugeriu algo inusitado. E se fizéssemos uma sessão espírita online? A ideia, que inicialmente parecia inofensiva, foi recebida com risos e uma certa curiosidade. Elas, sem saber, estavam prestes a convidar algo muito além do que podiam controlar. Com um sorriso travesso, Beatriz convidou uma médium para se juntar à chamada. Ela se chamava Dona Edviges, uma mulher com anos de experiência em sessões espíritas. A princípio, as amigas não levaram a ideia a sério, tratando tudo como uma brincadeira. Que mal pode fazer? Pensaram. Mas o que elas não sabiam era que, ao abrir a porta para o além, estavam permitindo que algo fosse solto. A sessão começou com Dona Edviges pedindo para todas ficarem em silêncio, com as luzes apagadas. Era um ritual, ou pelo menos assim, parecia. Elas estavam dentro de suas casas, distantes fisicamente, mas a conexão estava prestes a transformar o ambiente em algo muito mais sombrio. O espírito começou a se manifestar. Uma sensação de frio tomou conta do quarto de Beatriz. Um arrepio que percorreu a espinha das amigas. Mas foi quando Larissa, sem pensar, fez uma brincadeira, rindo e fazendo piadas sobre os espíritos que estavam sendo invocados, que as coisas começaram a sair do controle. Dona Edviges tentou alertá-la sobre sua conduta, mas já era tarde. O espírito, irritado com a desrespeitosa interrupção, tomou um rumo perigoso. Foi nesse momento que a conexão de Dona Edviges começou a falhar. A chuva pesada que se formava lá fora, algo típico do interior, estava começando a prejudicar a comunicação. O som da tempestade bateu forte nas casas e o vento rugiu ao redor da casa de Dona Edviges. Ela tentou de tudo para manter a conexão, mas a tela começou a oscilar e uma tempestade elétrica interrompeu tudo. A mulher, desesperada, ainda tentou retomar a conexão, mas foi em vão. As amigas, agora sozinhas, sentiram um calafrio ao perceberem o que estava acontecendo. A médium sumiu da tela e um clima tenso se instalou em meio às amigas. Fernanda foi a primeira a ser atingida. Ela estava sentada em frente à câmera, com o rosto iluminado pela luz fraca do celular, quando a imagem começou a oscilar. Primeiro ela pensou que fosse algum erro técnico, mas quando olhou para o lado, viu uma figura sombria atrás de si. Antes que pudesse gritar, uma lâmina cortante atravessou seu pescoço com uma violência inesperada. O som do golpe ecoou pela casa, mas ninguém podia ouvir. A câmera continuava gravando. O sangue jorrou, tingindo a tela de vermelho. Fernanda caiu de costas com os olhos abertos e sem vida, enquanto o espírito se afastava da cena. Ela estava morta, mas suas amigas ainda não sabiam.
Camila, mais distante, estava em seu apartamento. Ela ouviu o barulho de algo quebrando. Olhou ao redor, mas não viu nada. Quando ela se virou para a janela, uma figura sombria apareceu refletida no vidro. O espírito, agora mais agressivo, a observava com olhos vazios. Antes que Camila pudesse reagir, um grito rasgou a noite enquanto sua cabeça era violentamente puxada e arremessada contra a tela do notebook. O primeiro impacto estourou seu nariz, deixando um rastro de sangue escorrendo pela câmera. Antes que ela pudesse sequer reagir, sua cabeça foi batida novamente, rachando o vidro da tela, com pedaços de pele e ossos se espalhando. O som da violência era insuportável, um misto de ossos quebrando e metal rangendo, enquanto a cabeça de Camila continuava sendo arrebentada contra a tela, que se enchia de sangue e pedaços de tecido humano. O rosto dela se transformava em uma massa irreconhecível a cada golpe brutal, até que a câmera do notebook finalmente estourou com um ruído estático e a conexão se perdeu, deixando a tela completamente escura e um silêncio macabro no ar. O espírito apareceu de repente, pegando Larissa pelo pescoço e levantando-a do chão com uma força brutal. Ela tentou se debater, mas não conseguiu. Em um movimento rápido, o espírito a jogou para trás, fazendo-a bater a cabeça violentamente contra a parede. Larissa caiu no chão, ensanguentada, seu corpo imóvel, com os olhos arregalados, sem reação. O som abafado de seu último suspiro foi cortado pelo ruído da conexão falhando, e a tela da videoconferência ficou instável, mostrando apenas sua imagem congelada, ensanguentada e sem vida. Em questão de segundos, ela desapareceu da tela, deixando uma sensação de vazio absoluto, com sua presença sendo obliterada para sempre. Ao acompanhar impotentemente o horror que atingia suas amigas, uma a uma, Júlia estava atônita, seu rosto marcado pelo pânico. Com o medo era sufocante, deixando-a paralisada. Nada parecia fazer sentido, até que um cheiro forte de queimado chegou até ela, causando uma nova onda de desespero. O cheiro vinha da cozinha, e ao olhar para trás, viu as chamas tomando conta das cortinas, subindo pelos armários e devorando tudo ao redor. Em completo desespero, Júlia correu até o extintor, tentando segurar firme com as mãos trêmulas. Mas o caos era avassalador. As chamas pareciam se mover com uma intenção própria, e antes que ela pudesse sequer tentar apagar o fogo, em um instante, as chamas agarraram suas roupas, se espalhando rapidamente, e seu corpo foi envolvido pelo calor insuportável. A dor lancinante a fazia gritar em agonia enquanto o fogo se espalhava, consumindo-a completamente. E então, de repente, tudo se calou. As chamas cessaram de repente, como se nunca tivessem existido, deixando apenas um silêncio opressor e um vazio aterrador, como se o próprio ar tivesse sido drenado do ambiente. Beatriz, com o terror tomando conta de seu corpo, tentou, sem sucesso, procurar por ajuda. Ela estava sozinha em sua casa, a única que restara. O espírito parecia brincar com ela, se aproximando lentamente, destruindo todas as lâmpadas da casa, deixando o ambiente ainda mais escuro e opressor. Tudo o que Beatriz podia ouvir era o som abafado de sua respiração e o rangido das paredes, como se a própria casa estivesse viva, aprisionando-a. Ela se encolheu em um canto, com os olhos fixos nas sombras, esperando o inevitável. Foi então que uma janela se quebrou. Um estalo surdo. Beatriz saltou para trás, em choque, tentando entender o que estava acontecendo. Quando olhou para a abertura da janela, uma figura apareceu. Era Larissa, ensanguentada, com os olhos vidrados e o rosto marcado pela violência. Ela, contra todas as probabilidades, ainda estava viva. Larissa correu até a casa de Beatriz
e entrou pela janela quebrada, trazendo consigo a luz do celular. Ela se aproximou de Beatriz, iluminando o ambiente com a pequena chama que restava. As duas se entreolharam, sem palavras, mas com uma única missão: escapar. O ambiente estava impregnado de tensão, o silêncio tão denso que parecia comprimir o ar ao redor de Beatriz e Larissa, enquanto avançavam lentamente pela casa rumo à porta, o medo se agarrando a cada passo. A luz do celular oscilava, projetando sombras que dançavam pelas paredes, transformando objetos familiares em formas ameaçadoras e grotescas. Rangidos sutis no assoalho soavam como explosões no meio do silêncio. E o som da tempestade distante fazia o medo pulsar ainda mais forte em suas veias. Cada movimento parecia uma provocação ao espírito, e a sensação de que estavam sendo observadas de perto era quase insuportável. Beatriz e Larissa finalmente se aproximaram da porta, com o coração batendo freneticamente, e com a mão trêmula, Larissa girou a maçaneta. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor sombrio que parecia olhar de volta para ela, como se algo monstruoso estivesse prestes a saltar da escuridão. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas para ajudar a divulgar o canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.